Olá, boa noite. Iniciando aqui de novo. Caiu aqui, o telefone tocou. Tive que retornar a live, então voltando aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Quem vai assistir depois, aí também eu espero que seja só para acrescentar. Pega esse aviãozinho aqui do lado, vai mandando aí para um monte de gente, que a gente já tá aqui ao vivo, que a gente já começou, para que todos possam vir entrando aqui. Então pega esse aviãozinho e manda aí para 3 pessoas, para que possam estar participando e assistindo aqui com a gente. Eu vou contar um pouquinho para vocês como surgiu, né, essa nova mentoria, o porquê dessa nova mentoria. E eu quero compartilhar com vocês antes de estar falando sobre o título da mentoria, que é o passado, ele é lugar para se criar memória e não raízes. Então, da onde surgiu e como tudo isso começou. Eu tenho já mais de 10 anos aí como mentora e líder, e desde 2020 o Senhor tem me incomodado o meu coração para que eu possa transbordar na vida de muitas pessoas. E por conta de várias outras coisas, eu não tinha tomado a decisão de estar sendo obediente, né? Então eu comecei, fiz algumas lives, parei, e esses dias agora Deus tem me incomodado muito o meu coração de transbordar na vida das pessoas, de estar ajudando, pegar todo o conhecimento, a bagagem que eu tenho e estar aí passando para todas as pessoas. Então, eu te convido a pegar esse aviãozinho aí e compartilhar com 3 pessoas, para que 3 pessoas possam vir aqui para essa live para entender o porquê, né, desse título e o porquê que eu tô aqui fazendo essa mentoria. Então, a mentoria surgiu, como eu falei, Deus e o Espírito Santo tem me incomodado. Eu fiquei algumas noites sem dormir, alguns dias atrás, uns 2, 3 dias dando mentoria só na mente, dormindo 1 hora, meia hora por noite. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Então, o Espírito Santo me incomodando para que essa mentoria acontecesse. Eu falei, tá bom. Então eu disse sim para Deus, falei, vou fazer essa mentoria. E Ele me deu também, né, sabedoria sobre o título, sobre as 4 lives e o para quê dessa mentoria. Então vamos lá. O passado é um lugar para se criar memória e não raízes. Se nós analisarmos, nós vivemos mais no passado do que o hoje. Por quê? Como assim, Ana Paula? Mas qual o passado que você está querendo dizer? Quando eu tinha aí 20 anos, quando eu tinha 15 anos? Não. O nosso passado que nos reflete, o passado que nos reflete muito em nós é do 0 aos 7 anos. Então, esse é o passado que eu estou dizendo. Esse é o passado onde nós criamos mais memórias, onde nós criamos mais, na verdade, além de memória, raízes. Porque ali é onde o nosso subconsciente trabalha. Então, no nosso subconsciente e nas nossas memórias, ficam gravados vários insights daquilo que aconteceu na nossa vida. Então, do 0 aos 7 anos, nós tivemos uma observação e uma formação de como nós somos hoje. Então, nós somos adultos hoje, resultado da nossa concepção até os nossos 7, 12 anos. Então, muitos dizem que até os 7 anos e muitos dizem de livros que eu já li, já estudei, até os 12 anos. Então, enfim, do 0 aos 12 anos, nós temos aí a nossa vida toda nesse percurso de tempo. Então, hoje nós somos adulto com uma criança interior dentro de nós. E se nós pararmos para analisar, se nós olharmos a fundo, nós vamos ver e enxergar que realmente muitas vezes é a criança que aflora em nós, nas nossas decisões, nas nossas atitudes do que nós mesmos. Então nós precisamos olhar para isso, né? Olhar para essa criança. Em várias mentorias que eu fiz nesse longo dos meus 8, 9 anos, não mais, né? 12 anos já, eu acredito, mais ou menos isso, de mentoria e liderança, eu ouvi e aprendi muito que nós podemos mudar as nossas crenças, que nós podemos mudar as nossas crenças limitantes, que nós podemos mudar o nosso hábito, que nós podemos mudar a nossa forma de pensar. E foi onde eu comecei a mudar os meus pensamentos e a minha atitude. Eu comecei a transformar a minha mente em coisas que eu via que era negativa em positiva, mudar as minhas atitudes, mudar as minhas ações, mudar os meus conceitos. Tudo isso alicerçado da minha fé, que é Deus, né? Eu falo que tudo nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Então, alicerçado da minha fé, eu comecei a mudar os meus pensamentos, mudar as minhas crenças, e os meus resultados começaram a mudar.
Só que muitos resultados que eu queria também atingir na minha vida, eu não consegui. E eu não consegui ao longo do tempo. Hoje eu entendi, com muito estudo, com toda essa trajetória da minha história, que não era só pensar positivo, não era só, pensa que tá que fica, não é só fazer um cartaz de meta, não é só, é muito além disso, né? Então eu descobri que para mim conquistar tudo aquilo que eu gostaria e ser aquilo que Deus gostaria que eu fosse, eu preciso tratar o meu interior. Quando eu comecei muito jovem, eu não tô aqui para pregar religião, mas estou contando a minha experiência. Quando eu comecei a participar da Renovação Carismática Católica, eles falavam muito, né, e falam até hoje, né, na igreja e nos encontros, eu acredito que não importa a placa, mas em todas as religiões, da cura interior. Que depois que a cura interior acontece, as outras curas também acontecem. Então, para nós sermos hoje pessoas saudáveis, seja saúde, seja no social, seja no financeiro, seja em qualquer âmbito ou área da nossa vida, a nossa criança interior, ela precisa estar tratada. E essa mentoria que eu estou preparando com muito amor, com muito carinho, e essa é a nossa primeira live, é para isso. É para curar a criança interior. Porque os nossos traumas, as nossas deficiências que nós temos de crenças e tantas coisas, é tudo aquilo que a gente absorveu dos 0 aos 7 anos. Então, nesse percurso de tempo, nós pegamos, assim, recebemos muitas informações de pessoas, de escola, de religião, por que as coisas acontecem, por que as coisas deixam de acontecer. E aquelas crenças que vêm dos nossos avós, pais, antepassados, chegaram até nós, né? E vai chegando ao longo de tempo para cada pessoa. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender as explicações de para que muitas coisas não acontecem. Porque, vamos combinar? Eu vi muito também assim a frase, se Deus quiser, tal coisa acontece na minha vida. Se Deus quiser, as coisas vão acontecer na minha vida. E ao longo do tempo eu fui entendendo que Deus, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que ele não ia criar algo para você, se Deus quiser, dar certo, né? Porque Deus criou já tudo muito perfeito, com muita perfeição. Então, não é se Deus quiser, é se eu quiser, né? É se eu me curar internamente, é se eu melhorar, as coisas vão acontecer. Porque Deus criou tudo tão perfeito, só a minha vida seria diferente, só a minha vida eu ia nascer para não prosperar, só eu não ia nascer para ser feliz, só eu ia nascer para não dar certo, ou com tantas outras pessoas. E tantas outras pessoas não dá certo em relacionamentos. Tem muita gente que não dá certo em relacionamento porque teve um problema com o pai ou com a mãe de relacionamento, ou com a pessoa que criou. Então, eu vejo muitas pessoas tentando fazer um casamento dar certo, um relacionamento, uma vida financeira, uma doença, né? Tem muita gente que tá sempre doente, tá com várias doenças e afirmando que tem isso, que tem aquilo, com muita propriedade. Então, nós precisamos tomar cuidado com todas as coisas que nós afirmamos, com todas as coisas que nós atribuímos para nós mesmos. Porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, na sua perfeição, Ele nos fez também, cada um de nós, para sermos perfeitos em todos os âmbitos de nossa vida. E se nós não estamos como gostaria, é porque algo ainda não foi descoberto, algo ainda não foi tratado, porque algo ainda precisa ser melhorado. Por que eu estou sofrendo? Por quê? Por quê? Então, muitas vezes a gente fica perguntando, por que isso não acontece? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que aquela pessoa é tão ruim, ela prospera e eu sou tão boa, não prospera? Por que aquela pessoa tem saúde, tem boca e eu não tenho? Então, a gente fica fazendo vários porquê, né? Porque sempre a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Por quê? Só que nós precisamos ajustar alguns pontos na nossa vida. E eu entendi ao longo dos anos da minha vida e com estudos e tudo mais, que se a gente não tiver Deus em primeiro lugar na nossa vida, não importa a placa, não importa a religião, mas nós não tivermos Ele como nosso ser supremo da nossa vida, as coisas já não começam a dar certo a partir daí, tá? O segundo ponto é não viver conforme as Escrituras. Eu tenho Deus, mas eu não leio a palavra de Deus, eu não vivo aquilo que Deus me ensinou. O terceiro ponto como eu tenho olhado para o meu passado. Eu tenho olhado para o meu passado com amor, com gratidão, com perdão. E o 5 ponto eu tenho, acho que é o quarto agora, né? O quarto ponto, eu tenho honrado meu pai e minha mãe. E o 5º ponto, eu tenho perdoado as pessoas. Então eu falo que são alguns pontos, esses 5 pontos para mim são muito importantes. E a partir do momento que você começa a alinhar todos esses pontos, a vida começa já a melhorar e a vida já começa a fluir. Então eu preciso ter um bom relacionamento com Deus,
Eu preciso ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Eu preciso perdoar as pessoas mais difíceis. Eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe. E eu preciso fazer as pazes com o meu passado, que é ter amor, perdão e gratidão. E talvez vocês já ouviram isso em algum outro momento, talvez vocês já tenham ouvido, tenham aprendido já sobre isso. E continue dando continuidade, porque esse é o caminho, né? Se nós pararmos para olhar também, a gente sempre está honrando os nossos antepassados, né? Então, muitas vezes por honra, a gente vai dando continuidade de várias coisas na nossa vida e a gente não vai entendendo por quê. E algo que precisa ser feito é se conhecer. É se conhecer você. Porque hoje eu vejo muita gente, tipo assim, não consegue dizer não. Pessoas perfeccionistas. Pessoas sempre fazendo tudo pro outro e deixando ela de lado. Pessoas que não conseguem emagrecer. Então, assim, tem vários pontos de ser ajustado. E tudo isso está no subconsciente, que é lá da gestação aos 7 anos de idade. Eu, aqui como cabeleireira, eu até falei para Deus, para o Espírito Santo, Senhor, não dá para mim ser só cabeleireira e o Espírito Santo me incomodando. Não, você precisa ajudar as pessoas. Porque todo mundo que senta na minha cadeira, se tiver alguma cliente aqui minha, vai me responder e vai falar isso. Eu sempre tenho uma palavra para ajudar o interno e o externo é consequência que ela já vem aqui para se arrumar e ela sai ainda mais bonita. Então eu tô sempre de alguma forma ajudando as pessoas a ser curadas internamente. E aí o Senhor falou, por que não também para mais pessoas? Por que não abrir uma mentoria? Por que não oferecer isso para mais pessoas? Ah, Ana Paula, eu não preciso, tá tudo bem. Sai da live, pode ir embora, fica tudo bem. Aí a Vitória, né, Vi? Obrigada, viu, por você estar aqui, minha linda, viu? E todos que estão aqui participando também. Obrigada. Então, se você acha que não tem nada a ver com você, que tá tudo bem a tua vida, que a sua vida tá bem resolvida, que você prospera em todo o âmbito da sua vida, seja ele pessoal, seja ele profissional, seja ele em comunhão com Deus, então tua vida tá perfeita, tá claro, tá resolvida, então tchau, obrigado e tudo de bom. E se puder, transborde aí também na vida de alguém, porque quando a gente tá bem, a gente precisa também passar, porque conhecimento é algo que a gente precisa passar para as outras pessoas, que é ajudar as outras pessoas também de alguma forma. E se Deus me incomodou, eu falei, mas não dá pra mim continuar fazendo isso só no salão, não, eu quero mais de você. Então quando Deus quer mais, a gente precisa dizer sim pra Deus e tomar a posição de ajudar quem quer ser ajudado, quem enxerga que precisa ser ajudado, né? Você pode observar que tem muitas pessoas que não conseguem ter um bom relacionamento amoroso, ama a pessoa, mas tá sempre em busca de algo. Tem aquela pessoa que compra compulsivamente. Então tudo precisa ser tratado, sabe? Então a gente precisa estudar ali. E nas outras lives eu vou estar dando continuidade, explicando pra vocês como cada pessoa funciona. Você pode se encontrar ali e falar, nossa, essa pessoa sou eu. Ah, essa pessoa sou eu. Não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Ah, isso aqui eu tenho um pouco disso. Ah, eu tenho um pouco daquilo. Então a gente vai entendendo como nós somos. As crenças, gente, as crenças limitantes que foram colocadas na nossa vida, elas não são nem verdadeiras nem falsas. Foram algo que nós aprendemos, adquirimos para nossa vida no ambiente que nós vivíamos e levamos para nossa vida. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, eu não sei se eu já falei em alguma live, se eu estiver repetindo, vocês me perdoem, é porque é um novo projeto. Um dia eu estava numa reunião, num treinamento de líderes, e um dia a minha líder maior, ela estava falando um monte de coisa e chamando atenção para uma coisa e para outra e falando tudo. E eu terminei a reunião, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito brava, eu fiquei muito assim, puta mesmo. Falei, caramba, eu tô dando o meu melhor, eu tô sempre fazendo aquilo que eu posso e achando que eu sempre estava fazendo o meu melhor em tudo que eu faço. E aí, passou uns dias, eu fiquei com muita raiva, muito brava, mas muito brava mesmo. Eu falei, gente, o que é isso? Aí, sempre rezando, sempre orando e perguntando pra Deus, o que isso significa pra mim? Onde foi que eu tive um aborrecimento meu na minha infância, ou na minha concepção, ou até os meus 7 anos, que me deixou assim? E aí eu entendi, gente. Deus me deu uma resposta, o Espírito Santo, ele me respondeu exatamente o para que eu estava ali. Então, naquele momento, todo aquele sentimento de incapacidade, de achar assim que eu não servia para nada, ou tudo que eu fazia estava errado, ou tudo que eu fazia não era bom, não era diretamente ligado à pessoa que estava falando aquilo. Só que como o meu subconsciente já ouviu aquilo e ele tinha muito gravado aquilo negativamente, eu explodi. Isso pode já ter acontecido com você, e isso que eu tô te falando, você pode começar a observar, que muitas vezes alguém te ofende,
ou alguém te aborrece, ou acontece algum tipo de coisa, não quer dizer que exatamente você tá tão nervoso ou com raiva daquela pessoa que diretamente está ali falando com você, mas de algo que aconteceu com você na sua vida e ficou gravado. E aí a gente vai repetidamente dando continuidade a esse tipo de comportamento, a esse tipo de reação. E a gente para pra pensar, caramba, né? Porque... E eu entendi também que muitas conquistas não vieram pra mim, muitas coisas eu não conquistei que eu gostaria, não porque eu não pensei negativo e não positivo, mas porque eu tinha comigo a falta de merecimento, né? Eu tinha umas crenças ainda fortes em mim que precisavam ser tratadas. Então, e ainda não estou completamente, tá, gente? Eu tô aqui compartilhando algo que eu já vivi, que eu estou vivendo com vocês, mas a gente todo dia tem um desbloqueio novo pra fazer. Todo dia a gente tem um destravar, todo dia a gente tem um insight pra pegar e pra mudar. E todo dia eu me olho no espelho e aprendi a dizer que eu sim, eu posso, que eu sou grandiosa, que eu sou capaz, que eu sou forte e corajosa, né? Então são coisas que muitas vezes a gente não ouviu. Então a gente tem que dizer todos os dias repetidamente, para que isso possa começar a mudar aquilo que muito forte foi colocado dentro da gente. Não por maldade, tá? Não por maldade nem de quem nos criou e de nossos pais, porque cada um vai trazendo aquilo que recebeu e tá tudo bem, tá? Porque a coisa mais grandiosa que os pais tinham para nos dar, ele nos deu, que foi a vida. Então a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe, a gente tem que agradecer eles infinitamente pela vida. Ai, mas aí a gente vai entrar depois da mentoria num outro mérito de como desbloquear isso, como desbloquear esse perdão, de como agir com todas as situações nesse caso, certo? Deixa eu ver aqui se eu me perdi, porque eu sempre gosto de fazer um tópicozinho. Boa noite, seja bem-vindo todo mundo que tá chegando aí agora. Nessa mentoria, nesse processo que nós vamos passar, eu vou estar mostrando como alinhar tudo isso, como você pode ajustar toda a sua vida e como você vai olhar para cada parte da sua vida, seja ele o social, a saúde, o profissional, o espiritual, o relacionamento, porque a gente é como uma roda da vida. Então, cada âmbito tá de uma forma. Então, cada um tem um tipo de momento que nós estamos melhores, que nós estamos piores. E quando tudo se ajusta, quando tudo se alinha, a gente começa a fluir. E as coisas começam a acontecer na nossa vida. E nós precisamos também acreditar, sim, que nós nascemos para ser felizes, que nós temos um Deus que criou tudo de melhor pra gente. Então não é se Deus quiser, é se eu me curar internamente, é se eu mudar os meus padrões mentais, é se eu curar as minhas crenças limitantes, é se eu tomar a decisão. Outra coisa que eu ouvi muito também é sobre procrastinação e zona de conforto. Quando você tem um bloqueio, quem que não quer crescer? Quem que não quer prosperar? Quem que não quer mudar de vida? Só que quando você tem um bloqueio interno, gente, eu não sei se vocês aqui já tá passando o que eu tô dizendo, ou já chegou essa consciência, é muito mais forte do que você. Você quer sair de casa, você quer fazer aquilo que tem que ser feito, você quer mudar a sua vida, você quer mudar a vida da sua família. Muitas vezes você tem necessidade de fazer, mas não consegue. Isso é muito triste, isso é muito doloroso. E isso aflige as nossas emoções. Aí você olha e fala, caramba, parece que pra uns é tão fácil, pra mim parece que é tudo tão difícil, mas acho que é porque eu não mereço, né? Porque Deus fez brilhar o sol só pra um e não pra mim. Não, o mesmo sol que nasce pro justo, nasce pro injusto. Tudo depende da minha decisão, tudo depende do meu relacionamento com Deus, tudo depende do meu propósito de vida, encontrar o meu propósito de vida. Como eu falei pra vocês no começo da live, eu não queria fazer mentoria. Por mais que eu sou mentora há muitos anos, sou líder há muitos anos, eu falei, não, pra mim só ser cabeleireira tá bom, Senhor, só ser cabeleireira e ajudar todo mundo que vem no meu salão. Não é isso que eu quero pra você. Eu quero que você alcance mais vidas, eu quero que você alcance mais pessoas e por isso eu tô aqui. Não é porque eu já mas pra ela é fácil tá ali, mas não, pra mim também tem os desafios, tem as borboletas no estômago e tem todo, um destravar todos os dias, né? Todo dia é se superar pra fazer a vontade de Deus na nossa vida e também pra poder transbordar na vida das outras pessoas, tá?
Se nesse momento você está com uma saúde ruim, saiba que existe alguma lembrança que você precisa perdoar e liberar sentimentos. Muitas vezes nós achamos que nossos problemas de saúde é só um problema de dor, ou de isso, ou daquilo. Então muitas vezes a gente está carregando muito lixo dentro da gente, que a gente não consegue tirar esse lixo. Por algum motivo a gente quer carregar. E eu vou contar uma historinha, que eu não sei se também eu já contei pra vocês, mas se eu contei, talvez outras pessoas ainda não ouviram, eu vou contar novamente. A história do monge. O monge e o seu ajudante. Eles estavam à beira do rio, o monge e o ajudante, e chegou um anão. O anão falou assim pro monge: você não pode me carregar nas costas, porque se eu atravessar esse rio, eu vou me molhar. E aí o monge pegou, colocou o anão nas costas, e veio ele e o ajudante dele foram atravessando. E o anão começou a reclamar. Ah, porque tá me molhando. Ah, porque tá molhando meu pé. Ah, porque você não sei o quê. Começou a reclamar do monge que estava carregando ele nas costas. Quando chegou no final da travessia, o monge deixou o anão e foi embora com o seu servo. O seu servo falou assim pra ele: nossa, monge, como você aguentou esse anão? Por que você jogou ele no rio? Por que você não deixou ele se molhar? Ele veio reclamando, resmungando o tempo todo até aqui. E você não falou nada pra ele. Aí passou um ano, passou 2 anos. E toda vez que o servo ia atravessar aquele rio, ele lembrava e falava assim pro monge: eu não acredito que você carregou aquele anão até hoje. Aí o monge olhou pro seu servo e disse assim pra ele: eu carreguei o anão por meia hora naquela travessia. Você está carregando esse anão por 5 anos. Nossa, eu falei, caramba. Então, o perdão, muitas vezes a pessoa ela não merece, mas nós precisamos perdoar as pessoas. Não quer dizer que eu precise conviver, mas eu preciso liberar o perdão, eu preciso jogar cada lixo, cada problema emocional, eu tenho que mentalizar ele e resolver ele e me despedir dele. Cada problema emocional, cada ferida que eu tiver, eu tenho que tratar. Isso é um desejo, que já é um começo. Não, mas você não sabe o que a pessoa fez pra mim. Ah, mas essa pessoa, isso e aquilo. Não importa o que a pessoa fez pra você. O importante é você ter saúde física, mental. Boa noite, pessoal. Boa noite quem tá chegando aí agora. Obrigada pelo carinho, obrigada por comparecer. Eu espero estar acrescentando aqui na vida de vocês, tá? Por que curar a criança interior? Porque dizer que é necessário curar, né, a criança interior. Porque nós precisamos sarar as nossas feridas emocionais da infância. Ter uma vida adulta de prosperidade, de riqueza, de saúde, de felicidade. Nós precisamos deixar para trás todas as coisas. E eu, Ana Paula, com 40 anos, já tô um pouquinho mais, tá, gente? Mas quando eu estava, né, com 40 anos, eu dizia assim: bom, eu tô bem, eu tô resolvida, eu perdoo todo mundo, eu amo todo mundo, pra mim todo mundo é zen, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. Quando eu comecei a ver que os meus resultados não eram de acordo com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, com as minhas ações, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu fizesse, o resultado não vinha. Eu falava, gente, eu tenho que virar a chave. Que chave é essa? Que chave é essa? Que bloqueio que eu tô tendo? O que tá acontecendo? Foi aí que eu entendi que eu, Ana Paula, estava assim, tratada, mas a minha criança ainda não. Então foi quando eu comecei um processo, né, de tratar a minha criança, de tratar o meu passado. Não é o meu passado que eu fiz com 15, com 20, com 22, ou que eu fiz ontem. É o meu passado da minha criança interior. Então, eu convido vocês a entrar comigo nessa jornada e a se permitir ser ainda melhor, se permitir ser um ser humano melhor, se permitir tirar todos os bloqueios que talvez impedem hoje você de ter o trabalho dos sonhos, de ter o relacionamento dos sonhos, de ter a saúde dos sonhos, de ter tudo aquilo que Deus preparou para você e talvez você mesmo e eu mesmo ficamos nos impedindo de ter a vida que Deus escolheu para cada um de nós. Com medo, com insegurança. Eu falo sempre que a gente fica negando aquilo que Deus tem para nos dar. Porque quando eu não assumo a minha identidade, não assumo o meu propósito, eu estou deixando aquilo que Deus tem para mim. E foi por isso que desde 2020, Deus tem me incomodado para fazer o que eu tinha que estar fazendo hoje, o que eu comecei agora, esse projeto, e eu não fiz.
E esses dias eu fiquei, como eu disse, né, 2, 3 dias sem dormir, dando mentoria pra mim mesma na minha cabeça. Todos os dias, o que eu ia falar, como eu ia fazer, como ia ser. Mas eu falei, mas eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer. E aí eu indo pra um lado, indo pro outro, tudo que eu tô fazendo só vem esse negócio, né? E aí vem uma cliente no meu salão, vem outra, e aí elas falam assim pra mim, tá passando por isso, tá passando por aquilo. Eu falo, gente, eu tenho que agir, eu tenho que agir. Então agora é a hora, né? Tudo que vivemos na vida adulta tem relação com o que vivemos na nossa infância. Com relação que tivemos com os nossos pais ou com quem nos criou. Na próxima live, damos continuidade de como olhar a nossa criança e nos conhecermos ainda mais. Porque além de tratar a nossa criança, nós precisamos nos conhecer. Quem eu sou? Porque talvez eu estou assumindo uma identidade que não é minha. Uma identidade de mãe e de pai, de todo mundo. Que eu tenho que resolver o problema de todo mundo, que eu tenho que resolver a situação de todo mundo, que eu tenho que fazer tudo por todo mundo. Só que, e eu? Né? E eu? Quem eu sou nessa situação? Quem eu sou nessa história? Qual a minha vida? Né? E somente olhando para dentro e curando as feridas, vamos poder ser o ser humano que Deus fez, que Deus nos fez para ser. Então, esse é o meu recado para hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu falo muito rápido, né? Às vezes acelera alguma coisa que você não entendeu. Alguém quiser fazer alguma pergunta, tô aqui. Alguma dúvida sobre os passos, como vai ser a mentoria? As lives eu não vou fazer seguida, tá? Tipo, todos os dias live. Tipo, amanhã seguida, amanhã outra. Eu vou estar avisando vocês os dias certinho, tá? Se vai ser entre um dia sim, um dia não, se vai ser uma por semana, pra não ficar tão longe e pra gente não se perder no meio do caminho, tá? Eu agradeço a presença de todos vocês. Eu espero aí ter acrescentado, agregado, que vocês comecem a olhar um pouquinho mais, né, pra sua criança. Nós vamos fazer, né, toda a vivência. Calma, gente, tem muita coisa boa pra vir por aí. Eu tenho que me controlar pra mim não falar demais. Obrigada, Vitória. Obrigada de coração, viu, gente? Eu fiquei mandando hoje um monte de direct, mandando um monte de post. E gratidão aí também pra quem vai assistir depois, por vocês que tomaram aí meia horinha do seu tempo pra estar aqui comigo, tá? Um beijo, Fabiola. Obrigada. Obrigada aí todo mundo. Eu não tô conseguindo ver todo mundo que tá aqui, mas que já entrou, mas eu agradeço imensamente a vida de vocês. E se eu tô aqui, se todos vocês que passarem por aqui, que estão aqui, é porque Deus escolheu de alguma forma que alguma palavra que eu disse vai acrescentar na vida de vocês, porque eu não estou aqui por mim, Ana Paula, eu estou aqui realmente para a honra e glória do Senhor, a instrumento de Deus, né, para que Ele possa, que eu possa ser um canal de graça, né, na vida de cada um de vocês. Obrigado, Néia, obrigado, maridão aqui apoiando também. Aqui em casa, gente, é marido, filho, todo mundo tem que estar aqui. Um beijo grande, uma boa noite, fiquem com Deus e tô à disposição, tá bom? Beijo grande. Tem muita coisa boa por aí, aguardem, hein? Deixa eu fazer uma selfie aqui. Marido, você tá aí, bate um... Deixa eu tirar o óculos. Bate um print aí. Bom, acho que deu. Beijo, gente. Obrigada, viu? Fica com Deus. Beatriz, obrigada, viu? Eu espero vocês aí. Vou avisando vocês nas próximas, tá bom? Fica com Deus.